Bom, primeiramente a gente fica bastante feliz em ver que tem bastante quórum, assim, várias pessoas aqui para poder acompanhar a nossa proposta. O que eu vou apresentar aqui hoje não é uma proposta final de nenhum tipo, assim, a gente é mais um convite a debater a criação de um novo bacharelado interdisciplinar, o bacharelado em comunicação e cultura. A estrutura da apresentação, primeiramente a gente vai apresentar quais que são esses cursos que seriam criados ou que seriam remanejados, e daqui a pouco a gente também explico a respeito disso. Explicar por que cada um desses cursos seria relevante nessa proposta desse novo curso, e apresentar uma sugestão de uma matriz que integre todos esses cursos e que tipo de infraestrutura a gente espera para esse novo curso. Bom, então, quais são os objetivos gerais desse bacharelado interdisciplinar? Formar pesquisadores que pensem a comunicação. Bom, a gente entende que que para que exista essa interdisciplinaridade é fundamental que as áreas sejam capazes de se intercomunicar e de se fazer entender entre si. Então, isso é fundamental para que a gente possa pensar nessa integração entre os cursos da própria universidade. Aprofundar a interdisciplinaridade, que também já acabei explicando. Divulgar os trabalhos da universidade no Brasil e no mundo. A gente entende que, para que a universidade ela ganhe uma relevância e um impacto, ela tem que ser capaz de comunicar a sua própria produção e também ser capaz de entender a produção das outras universidades. Quais são esses cursos pós-BI que a gente está planejando aqui? O curso em letras, que a gente entende que é fundamental para a universidade, para a gente poder integrar outras áreas e que os alunos possam ter uma comunicação também com outras áreas. E em outras universidades de outros países. O curso de jornalismo, que ele viria na esteira de você poder propiciar a divulgação dos conteúdos produzidos aqui. E a filosofia, que atualmente está no BCH, e também daqui a pouco a gente defende por que ela deveria ir para esse curso e não se manter no BCH. Curso de letras. Qual seria o objetivo de você fazer esse curso de letras? Permitir o aprendizado de línguas para a internacionalização do conhecimento. Primeiramente, a gente necessita que esses alunos sejam capazes de entender conteúdos em outras línguas, que muitas vezes é fundamental, e às vezes você acaba precisando de que o aluno entenda algum texto em inglês, mas você não pode cobrar ele em inglês porque a universidade é inclusiva, então você não pode cobrar que ele já tenha um conteúdo prévio. Então, você precisaria propiciar maneiras de que esses alunos tenham acesso a essas novas línguas. Efeito multiplicador e sustentabilidade do centro de línguas. O que isso quer dizer? Se você contratasse meramente novos professores para atuarem em um centro de línguas, esses professores eles atuariam de uma maneira que eles apenas dariam aula naquelas disciplinas do curso de línguas. A partir do momento que você tem um corpo docente formado para formar alunos em letras, você vai ter a capacidade de que um professor ele forme vários professores daquela disciplina. Então, você vai ter um efeito multiplicador que, com um professor, você vai conseguir atender muito mais turmas daquele idioma que você quer ensinar. Avançar a educação inclusiva, a gente entende que, nesse momento, o debate em torno de da inclusão da educação surda na educação formal em vários níveis, inclusive o nível superior, ela é importante. Então, nós estamos pensando também que a fundação do curso de letras ela é importante para formar esse profissional que saiba Libras e que saiba também integrar com a comunidade surda de uma forma geral.
O curso de jornalismo, quais seriam os objetivos? Divulgar a ciência e o conhecimento de maneira eficiente, de maneira institucional, ou seja, propiciando a intercomunicação entre os cursos que já estão aqui, entre as áreas, e tornar acessível o conteúdo de uma área à outra. Entre universidades, ou seja, divulgar o que a universidade aqui faz para outros lugares, para outras universidades, e para o grande público também, pensando no sentido de você permitir que esses alunos, formandos no caso, eles possam divulgar para o público a ciência e a tecnologia formada aqui, a cultura, as artes, as humanidades e tudo mais. E, por fim, renovar os meios de comunicação, porque a gente entende que um jornalismo ele necessita tanto de um conhecimento das áreas científicas, quanto de uma formação ética. Então, a gente entende que um curso de jornalismo ele deve, sim, ser interdisciplinar, para que ele possa atingir os objetivos e que ele possa renovar até o acesso à comunicação das diversas camadas. O curso de filosofia, por que a gente entende que ele seria apropriado nesse curso? Primeiro, pensar questões sobre significado e linguagem, isso é algo que está intrinsecamente ligado a esse curso, e a gente entende que, sim, ele é algo que está mais ligado ao bacharelado em comunicação e cultura. E com isso, você também já tem uma comunicação relativamente mais... uma comunicação direta com o curso de letras, de alguma forma, de forma a que ambos possam pensar a questão da comunicação como um significado de algo. Refletir criticamente temas de produção de conhecimento, epistemologia, estética, ética. Em que sentido? Nós entendemos que, bom, existe o curso de jornalismo, ele também vai se ancorar fortemente no entendimento de alguns assuntos e que, para o profissional de jornalismo, é bastante frutífero essa comunicação com o bacharel em filosofia, de modo a entender melhor talvez aquela especialização que ele deseja ter. Por exemplo, se ele deseja uma área mais de jornalismo científico, de divulgação científica, ele vai provavelmente pegar como opções limitadas matérias de epistemologia, talvez de ética. Se ele queira fazer um jornalismo mais voltado para a crítica artística, talvez ele queira pegar matérias de estética. Então, a gente entende que vai haver uma comunicação muito maior. E, com isso, também vai haver o melhor aproveitamento das vagas que já estão disponíveis. A gente percebe que, no curso do bacharelado em Ciências e Humanidades, os alunos tendem a ir vocacionados ou para o curso de Economia ou para o curso de Relações Internacionais. Então, talvez não haja uma comunicação tão forte com esses cursos, e a gente entende que, com essa nova proposta, haveria uma comunicação maior. Qual seria a proposta de uma matriz que a gente está propondo, assim, inicialmente? As disciplinas que elas estão em vermelho, elas já estão dentro de algum bacharelado interdisciplinar. As disciplinas em verde, elas estão em cursos específicos, e as disciplinas em azul são disciplinas que seriam criadas. Falando principalmente das disciplinas que seriam criadas. Teoria da comunicação seria uma disciplina que envolveria tanto princípios da comunicação sujeito-emissor, sujeito-receptor, e a questão com isso, tanto do jornalismo quanto as letras, eu acho que se beneficiariam bastante dessa disciplina. Introdução à análise textual. A gente pensa que seria uma disciplina voltada a identificar a estrutura de um texto, quais são os pressupostos, o que o autor deseja por aquilo. No segundo quadrimestre, tecnologias da comunicação. Seria equivalente a uma disciplina introdutória de comunicação,
de computação, perdão. E por que a gente entendeu que não seria a bases computacionais? A disciplina de bases computacionais, a gente tem entendido que ela tem uma vocação muito mais forte para o desenvolvimento de uma computação científica. Nessa disciplina de tecnologias da comunicação, o foco estaria mais em propiciar para o aluno contato com editores de texto, editores de imagem, formas de divulgação de conteúdo. Então, isso seria um pouco diferente da disciplina de bases computacionais. Análise estética formal seria a ideia de você permitir que o aluno ele tenha contato com outras formas de expressão que não apenas a comunicação escrita e oral, discurso oral. Provavelmente essa disciplina vai acabar tendo comunicação com alguma disciplina do BAT, que a gente ainda não sabe dizer bem qual que seria, mas provavelmente essa disciplina vai acabar sendo conjunta com o próprio BAT. Linguística geral é um curso que ele é introdutório das letras e, ao mesmo tempo, que ele permite que os alunos eles tenham esse contato que também vai ser útil para os profissionais de jornalismo, pensando na linguística como uma expressão. Comunicação e ética. A ideia da comunicação e ética seria permitir que os alunos pensem sobre as questões éticas envolvidas no ato de você comunicar coisas para o público, se você está... E com isso você tem tanto... aliás, só um parênteses, que antes disso você vai ter identidade e cultura, então a gente entende que existe uma comunicação ali que, bom, a comunicação você vai pensar se ela é ética a partir do momento que ela exclui alguma camada, ou se ela permite que as outras camadas estejam expressas naquela comunicação. Então, de uma certa forma, a comunicação e ética foi pensada para estar realmente depois de alguns cursos, tanto de estrutura e dinâmica social, quanto de identidade e cultura. Poética e retórica, pensando que não é só uma questão de o conteúdo, mas também a forma vai importar um pouco, então fazer um discurso que ele seja compreensível e de uma maneira mais fácil de entender, ele é importante. Teoria literária, pensando que o aluno das letras ele também vai ter interesse em conhecer as narrativas e também que o profissional de jornalismo também vai se beneficiar disso a partir do momento que ele também, em algum momento, faz algum tipo de narração. Então, existem algumas escolas de jornalismo que também seguem um pouco essa linha de aproximar a narração do fato histórico. Ética e sustentabilidade, pensando na questão da sustentabilidade, tanto do ponto de vista ambiental, quanto também do ponto de vista econômico, pensar em modelos que eles sejam sustentáveis a longo prazo e de que maneira que você pode permitir que a ética aconteça, assim, de como que você pode incluir todos os setores. E história e historiografia da arte, que é no sentido de poder instrumentalizar o aluno também a compreender questões da arte e também da estética, de alguma maneira. Então, bom, por fim, no final do curso, a gente teria uma disciplina que seria equivalente ao projeto dirigido, que seria a produção textual, que teria os mesmos moldes, mas com algum professor que ele seja da própria área. As disciplinas de conclusão de curso elas estão sendo pensadas de uma maneira geral. Nos outros cursos também, na própria reforma do BCH, já se está pensando em mudar e não colocar como projeto dirigido, mas colocar uma disciplina à parte. Então, a gente também pensou que é importante que haja uma disciplina que seja à parte para esse curso. Bom, o corpo docente, isso são estimativas, assim, então a gente compreende que pode ser que sejam necessários mais, em alguns menos. Então, o jornalismo, como é um curso que tem... Alguns professores já são formados em jornalismo, então a gente também leva em conta que esses professores vão poder atuar nesse curso, mas, além disso, a gente imagina que para
criar um curso completo por volta de 10 professores. Letras. Para a estrutura geral, 3 professores, e por volta de mais 2 para cada habilitação que a gente deseja. Aí eu coloquei exemplo, inglês, francês, alemão e libras, mas isso não é excludente de que a gente tenha, por exemplo, línguas orientais, que a gente tenha também profissionais de linguística, talvez isso seja importante também. Então, a gente entende que seria necessário ter mais professores para cada habilitação. E, de novo, pensando que isso, pelo efeito multiplicador, isso seria mínimo, porque 2 professores de inglês, você consegue formar uma turma de 20 alunos de inglês, e, a partir do momento, esses 20 alunos de inglês podem ensinar outros alunos em turmas de mais 20. Então, assim, existe a estrutura acaba sendo bem mais aproveitada, no sentido de que os alunos também vão estar dando aula daquela língua. O curso de filosofia, em grande parte já formado, em alguns casos contratando para acrescentar mais de algumas áreas. A gente entende que, bom, provavelmente precisaria de mais 2 professores, pensando que vai dar uma carga maior nos professores de epistemologia e de ética. Infraestrutura. De 2 a 3 laboratórios de informática, pensando tanto na disciplina de novas mídias, né, a prática que seria dessa, de comunicação, mídias de comunicação, e também pensando que o próprio jornalismo, de alguma maneira, vai necessitar novos laboratórios de informática para produção textual, produção para fazer as pesquisas. Então, a gente entende que o laboratório de informática precisa ser expandido. Sala auditória de 100 lugares, pensando principalmente no BI em si mesmo. 5 salas de aula comum, por volta de 40 lugares, pensando nos cursos específicos, que eles não costumam ter uma grande carga de alunos em uma sala só. E laboratórios de ensino para o centro de línguas, que eles talvez não sejam mais apropriados às salas de aula comum, deveriam ser salas pequenas, de aproximadamente 20 lugares, que, além disso, a gente entende que não seria uma comunicação, não seria uma forma de um curso muito adequado para a comunicação, para desenvolver a habilidade oral dos estudantes, e também para também haver um desenvolvimento mais individualizado. Estrutura de áudio e vídeo de alta resolução, para que os alunos possam ser capazes de perceber a questão fonética para que eles possam ter um ambiente mais imersivo. Isolamento acústico, também pensando que o barulho externo pode atrapalhar bastante na hora de você desenvolver a questão da audição e da fala em uma nova linguagem. E aí, por fim, eu já abro para sugestões e para discussão. Eu sou formado no BCH, filosofia e... Não, legal. Eu já vou abrir os comentários. Faltou só uma indelicadeza da minha parte, dizer que nós recebemos propostas de vários setores da comunidade da UFABC, alunos, docentes, técnicos administrativos e também público externo, né? O que mostra aí a potencialidade das coisas que a gente faz por aqui. O Gabriel é dos proponentes hoje, o primeiro que, além de aluno, né, do pós-BCH, formado em BCH, também é técnico administrativo da universidade. Então, ali, Paula, deixa eu passar. Valim, primeiro eu queria dizer que ver uma proposta de alunos sendo apresentada é motivo de orgulho para toda a universidade. Acho que seu objetivo é formar jovens críticos e empreendedores. A gente tem aqui um exemplo de que a coisa está funcionando. Mas o que eu gostaria de sugerir é pensar nessa necessidade de um curso de jornalismo, que eu acho que é o foco da tua proposta, talvez como um pós-BI do BCH. Eu acho que o BCH já oferece
vários cursos que são importantes para a formação de um jornalista, tudo que é relacionado à história, políticas públicas, ética, estética, as disciplinas da filosofia, que você bem conhece. E vejo, sim, como grande necessidade, como projeto de país, a constituição de jornalistas críticos e com uma formação intelectual sólida. Então, a única sugestão que eu faria era rever isso não como um BI, mas como um pós-BI dentro do BCH, que não é difícil de implementar, dada essa intersecção com tantas outras áreas que já são colocadas aqui. Claro que você perde um pouco a questão das letras, mas também podem ser disciplinas que vão aos poucos sendo acrescentadas. E acho que também esse seu projeto mostra uma demanda por parte dos alunos de questões como literatura, história da arte, que é importante abrir para discussão também da comunidade. Eu gostaria de complementar a fala da professora, dizendo que a gente tem pensado sempre nos bacharelados interdisciplinares como a porta que se desdobram em vários cursos. E aí, na sua justificativa, você coloca como uma das justificativas a necessidade de que a gente consiga ter uma interlocução com o meio, contar para todo mundo o que acontece aqui. Então, por que não um curso de comunicação ele não pode sair de qualquer bacharelado interdisciplinar? Por exemplo, se alguém vai falar sobre ciência, nada melhor que ele se aproprie do que é discutido no bacharelado em ciência e tecnologia. Se alguém se propõe a tratar da saúde, por que não sair de um bacharelado em saúde? E a mesma coisa vale para o bacharelado em artes e tecnologia. Então, me parece que esse curso ele pode sair dos outros bacharelados. O curso de letras, que é algo que a gente fica um pouco confuso em como aconteceria, a gente consegue, por exemplo, ter biologia saindo de um bacharelado em ciência e tecnologia. Quer dizer, existem possibilidades e eu acho que a gente pode pensar em como esses cursos sairiam de um dos BIs ou de todos os BIs, se for o caso. Queria saber a sua opinião. Mais uma para a gente fechar essas três. Já temos um inscrito para a próxima rodada. Não, você é o último dessa rodada. Na próxima. Cara, parabéns. Valeu mesmo. Eu estou impressionadíssimo com a sua apresentação. Achei lindo. Eu vou fazer duas observações específicas em relação ao curso de letras que você falou ali, né? Inclusive, o professor Peluso apresentou essa proposta há uns 2 anos atrás no conselho do CCNH. Seria legal você ter uma interação com essa proposta anterior, que é parecida com a sua. As duas observações básicas é o seguinte: espanhol, obrigatório na rede pública e privada de ensino, tem que estar ali. E a segunda coisa, quando vocês forem pensar esse projeto, o curso de letras Libras ele tem que ter uma entrada diferenciada, porque o aluno que faz esse curso ele já tem que ter a formação anterior em Libras. Ele não vai ser capacitado em Libras durante o curso. Ele já tem que ser um cara fluente na disciplina. Então ele tem que ter uma... Inclusive o ingresso em letras Libras em todos os lugares é diferenciado. Não é o mesmo ingresso das outras áreas. Tá? Então essas são duas observações que tem que fazer. Eu acho assim, a proposta que vocês fizeram é uma proposta bem legal de um curso novo, mas ao mesmo tempo parece-me que você consegue encaixar todas as suas propostas no BCH já existente. E aí, eventualmente, como os nossos BIs eles têm que participar dessa renovação dos projetos pedagógicos a cada 3 anos, vai ser tranquilo você fazer a proposta de inclusão das disciplinas que você está propondo como mais importantes numa renovação de BCH, sabe? Numa renovação do projeto pedagógico. Mas, de qualquer forma, parabéns mesmo. Estou muito impressionado com isso. Eu acho que a sua proposta é maravilhosa. Rony, já passar a palavra para o Gabriel. Já temos 2 inscritos para a próxima rodada. E assim que eu me virar, eu faço a próxima inscrição. Bom, primeiro acho que as 2 primeiras propostas dá para dar uma resposta conjunta. Por que a gente entendeu inicialmente que o jornalismo não entraria no BCH? A gente pensou que, bom, a ideia seria que o jornalismo ele tivesse depois o aluno a opção de colocar as opções limitadas dele nas áreas que mais interessem ele, no caso, inclusive, as questões sociais, dependendo se ele quiser um jornalismo mais voltado para as áreas sociais,
Mas também ele poderia pegar disciplinas das áreas mais científicas se ele desejasse áreas mais científicas, e assim por diante. Com relação ao ingresso por múltiplos BIs, por assim dizer, eu acho que isso não seria algo a se opor, mas eu também entendo que isso seria uma mudança estrutural. Então, eu não sei como que isso seria feito, do ponto de vista se você ingressar em um bacharelado e depois criar um outro bacharelado, seria um sistema de 3 ciclos, né? Assim como a licenciatura, interdisciplinar. Sim, é possível. E eu acho que poderia ser pensado dessa forma, sim, pensando em ingresso por vários BIs diferentes. Pensando, o espanhol realmente foi um lapso na hora de escrever, então sim, o espanhol estaria incluso. E, bom, Libras, então, se a gente fizesse dessa forma, então a gente precisaria ter um curso, talvez, de uma especialização extra para que possa preparar os alunos para poder ingressarem nele. Que eu entendo que fazer um curso de preparatório de Libras anterior à universidade, então, exige, de uma certa forma, que o aluno já tenha condições disso, e talvez esse curso não seja tão comum para que o aluno possa ter essa inclusão. Na verdade, para você fazer letras Libras, você tem que ser habilitado na língua. Libras é uma letra. Sim. Desculpa, Libras é uma língua. Então, para você fazer letras Libras, você tem que ser habilitado em Libras. Você tem que ser conhecedor. Não basta um curso de especialização. A pessoa tem que ter domínio da linguagem. Talvez não tenha sido claro, peço desculpas. Mas, de qualquer forma, acredito que precisaria, então, ter alguma forma preparatória para que esse aluno seja capaz disso, porque eu acredito que esse curso não seja tão comum para que os alunos possam ter contato com a Libras de uma maneira assim, que todo aluno possa ter acesso a esse curso. Então, talvez esse... Vamos lá, mais um bloco de perguntas. Daniel. Legal. Bom, eu acho que eu tenho uma sugestão, uma pergunta e uma consideração aí para a gente refletir junto. Primeiro, a sugestão é que precisa incluir biblioteca na infraestrutura, né? Um curso de letras, a gente precisa aumentar assim, substancialmente mesmo o espaço da nossa biblioteca. Uma pergunta é se você e as pessoas com quem você conversou pensaram sobre o perfil regional. Porque quando se falou em outros cursos anteriormente, aqui, por exemplo, enfermagem, é um curso que tem na região, mas, enfim, um curso... como que eu vou dizer isso sem ser deselegante, né? Ministrado por um conglomerado empresarial que atua na área de educação, não por uma universidade tradicional, etc. E na área de comunicação a gente tem 2 universidades com mais de 3 décadas de história na região que oferecem cursos, inclusive de comunicação social, né? Curioso que aparece aqui já direcionado ao jornalismo. Então, não sei se houve um pouco essa reflexão sobre enfim, os cursos já existentes, cursos consolidados já existentes na região, frente a essa proposta. Então, essa é a pergunta propriamente. E a consideração é sobre... eu acho que é algo muito bacana e profundo que está sendo proposto, porque acaba implicando, quer dizer, um eventual... enfim, adesão da universidade a esse projeto, me parece que implicaria numa mudança radical no perfil do BCH, porque letras e filosofia me parece que fazem parte das humanidades clássicas, né? Quer dizer, desde o Renascimento para cá. Então, me parece que isso está muito entranhado no que seria a ideia propriamente, enfim, histórica de humanidades, que estaria saindo do bacharelado em humanidade, e portanto, o BCH também não seria BCH propriamente, né? Talvez seria um bacharelado de ciências sociais aplicadas. Quer dizer, essa mudança de perfil vocês pensaram a respeito disso? Sidney. Bom dia. Eu também gostaria de cumprimentar o Gabriel pela proposta. Aliás, cumprimentar os organizadores do evento, cumprimentar a gestão da universidade. Eu acho que esse é um momento muito importante. A UFABC completa 8 anos agora, dia 11, né, essa semana. E este momento de reflexão, né, de discussão, de repensar a universidade, porque o que a gente está fazendo aqui não é só propondo novos cursos, a gente está, na verdade, propondo uma nova universidade. No final das contas, é isso, né? Então, isso é o momento
que realmente nós devemos valorizar muito. E nessa linha da reflexão, que eu acho que o Daniel já colocou um pouco também, eu acho que às vezes a gente acabou assumindo ao longo da história, dessa breve história da UFABC, alguns termos, alguma terminologia que às vezes não está tão adequada para o projeto da universidade, né? Eu fico pensando nessa questão do pós-BI, que a gente usa com muita frequência, inclusive no BAT a gente usa esse termo. Mas, na verdade, o que existe no projeto são cursos de formação específicas integrados aos cursos interdisciplinares. Então, nesse sentido, ele não, no caso da filosofia, ela não precisa sair do BCH para ir para o futuro bacharelado em comunicação e cultura, se for essa a proposta. Ela pode estar integrada aos dois BIs, aos três, enfim. Então, essa talvez seja uma ideia fundamental para a gente refletir. Eu não estou falando com absoluta certeza, mas acho que se a gente começar a pensar em termos de cursos de formação específica integrados aos cursos interdisciplinares, a gente ganha em termos conceituais, inclusive evitando essa, digamos aí, essa disputa, né, para utilizar um pouco o termo do Bourdieu, né, essa disputa entre qual é o curso, qual campo esse curso está, é o meu campo, é o campo do outro, enfim. Certo? Então, pensar nesse sentido de cursos de formação específicas integrados aos BIs. Vamos lá, só a última pergunta expedida. Já temos mais um. Tudo bem, Gabriel? Gabriel, eu quero fazer duas colocações básicas, mas são mais para provocar você, ver se essa questão foi pensada. Quando você coloca curso de jornalismo, me parece que o jornalismo como profissão ele foi revogado recentemente, acho que em 2012, quer dizer, para exercer a função de jornalismo, você não precisa mais de ser a profissão de jornalismo com formação acadêmica e tudo mais. Foi um debate que durou anos e me parece que culminou nisso. Quer dizer, foi revogada a necessidade de você ter formação acadêmica em jornalismo. E aí, quando você fala na questão crítica da formação, me parece que você está também incomodado com a formação do próprio jornalismo, que é o jornalismo que nós conhecemos, seja o escrito ou o televisivo, que no caso do Brasil ele é muito acentuado, mas que, por outro lado, me parece que as pessoas não são mal formadas, são formadas muito bem, em sentidos objetivos e ideologias e formas de comunicação para atingir determinados resultados, que é uma questão crítica. Toda faz essa crítica sobre o uso da comunicação de massa para determinadas questões, pode ser que esteja essa preocupação embutida nas disciplinas que você elencou, né? Ou até na própria proposta do curso de comunicação, de comunicação, que o Daniel lembrou bem na questão da comunicação social, que nós temos na região bons cursos tradicionais. Mas parece que tem uma questão também que linka os dois, que é a questão dos chamados marqueteiros. Os marqueteiros, que é uma expressão que não aparece aí, têm uma formação muito grande de comunicação social, certamente eles conhecem ou desconhecem ética, né? De qualquer maneira, conhecem ou desconhecem, mas eles sabem muito bem disso. E aí mistura um pouco. Eu acho que a formação do que nós conhecemos hoje em duas aplicações importantes do jornalismo ou é o marqueteiro que sabe muito bem sobre a comunicação social, e aí inclusive o uso dos meios de comunicação, né, de massa, não sei onde é que apareceriam essas disciplinas aí, né, que é diferente da questão da língua, da questão de letra que você coloca, né, então esse link, como é que você vê? Essa questão também da formação desse jornalismo que você está pensando é um jornalismo crítico, mais, que conheça mais os termos, que é mais os temas, que é uma crítica muito feita, que os nossos jornalistas não conhecem mais assuntos, por isso não tem a crítica na grande mídia. Agora, por trás disso, me parece que tem a questão de interesse também de formação de custo, ou seja, eu não vou contratar especialistas, contrato os medianos, talvez o generalista, né, nesse sentido. Porque aí domina qualquer assunto, recorta e cola, eu dou o fato, eu dou um exemplo e depois eu faço o fechamento. Isso 99% da nossa comunicação televisiva e impressa segue esse modelo, né? Então, eu queria saber se você pensou um pouco nisso e se o marqueteiro, o marketólogo, ele aparece nessa tua proposta. Vamos passar ao Gabriel. Nós temos 5 minutos. Se responder breve, ainda tem tempo para mais. Bom, primeiramente, sobre a questão da biblioteca, concordo plenamente. É algo que a gente precisa haver uma adequação do acervo e também da estrutura física da biblioteca. Sobre o perfil regional, bom, a gente entendeu que existe, talvez, na região, uma vocação para um polo tecnológico e que
com isso, também há uma necessidade de uma comunicação com outros setores, até pensando na questão de que, bom, para você formular novos negócios, assim, pensando na exportação, você vai precisar ter profissionais que eles tenham capacidade ali de se comunicar na língua de uma maneira efetiva, que não seja apenas rudimentar. Então, agora, com relação a talvez o conflito, por exemplo, a USP já permite cursos de letras. Talvez seja uma questão mais de uma inclusão maior, de você ter mais profissionais formados com esse perfil. E, bom, sobre a questão da mudança no BCH, que seria uma mudança de perfil no próprio BCH, de uma certa forma, a gente entende que essa mudança no perfil ela já vem acontecendo de alguma forma, de que essa bacharelado em Ciências e Humanidades já tem uma vocação talvez um pouco mais direcionada para as ciências sociais aplicadas. E, então, nesse sentido, a gente não entende que seria uma mudança de perfil, mas talvez uma afirmação de algo que já vem acontecendo. Com relação à questão dos pós-BIs, da questão do professor Sidney, eu plenamente de acordo assim, que a gente poderia pensar nos pós-BIs de uma maneira que não sejam vinculados ao bacharelado interdisciplinar, mas sim que os bacharelados interdisciplinares tivessem um ingresso comum e que, a partir daí, os estudantes pudessem pensar nos cursos específicos a partir deles. Então, eu entendo que isso é uma mudança que pode ser feita, sim, que eu acho que seria relevante. Bom, com relação à formação do jornalista, que ela não é mais, de uma certa forma, necessária a respeito do exercício da profissão. Sim, é verdadeiro que hoje a gente não precisa necessariamente ter um profissional formado em jornalismo, mas existem outras áreas que elas também não necessitam de regulamentação e nem por isso a gente abre mão, de uma certa forma, de ter uma formação pensada especificamente nos problemas que aquele profissional vai ter. Por exemplo, o curso de Ciências da Computação é algo que, de uma certa forma, não é regulamentado, a área de computação. Mas, no entanto, você pensa nas áreas de computação, numa formação de o que esse profissional precisaria ter. Então, a gente pensa que, nesse sentido, o jornalista, ele precisa, e isso talvez, acredito que até falte, sim, essa comunicação com outras áreas e de que o aluno de jornalismo, por exemplo, ele não vai ter contato tão direto com as ciências e tecnologia, por exemplo, quanto um profissional formado na UFABC. Então, isso permitiria que ele tivesse mais engajamento nessas questões e mais conhecimento de causa também. O tempo está se esgotando, a gente só tem mais uma pessoa inscrita, fazer um ping-pong, então bem rápido e a gente já... Então, Gabriel, é um prazer aí observar, assistir assim, a sua apresentação, e eu tenho 3 questões, no mínimo, aqui para colocar para você. A primeira, retomando a dimensão aqui dos BIs, né, e dos pós-BIs, conceitualmente, como o Sidney coloca, e atrelada a isso, eu retomo a questão que eu coloquei anteriormente, a necessidade de um livre trânsito dos docentes entre os centros, que inclusive está previsto no nosso projeto pedagógico e foi retomado pelo nosso PDI. Então, acho muito importante a gente pensar nessa perspectiva intercentros, porque a interdisciplinaridade ela só vai, de fato, se efetivar, se concretizar, se o docente tiver liberdade de trânsito e for acolhido dessa forma por todos os centros, enfim, e pelos cursos de afinidade. Então, acho que essa é uma questão inicial que eu vou retomar aqui várias vezes, vai ser o meu aerotrem hoje e amanhã, né? A próxima questão que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu queria conhecer, além de você, que outros parceiros você teve na proposta por conta da nossa discussão do bacharelado de arte e tecnologia, né? Se vocês tomaram ou não em consideração, ou seja, você e seus parceiros, e porque existem algumas questões que são, digamos, tangentes, aí, uma proposta tangencia a outra. E, nessa perspectiva, já passando então para a terceira indagação, do ponto de vista da comunicação, nós temos, da regulamentação, são 6 áreas, né, que compõem
as habilitações específicas da comunicação. E você apontou para uma que é o jornalismo, e, na verdade, existe uma tensão hoje entre essa questão dessas habilitações, algumas com regulamentação, jornalismo caiu, mas a gente ainda tem relações públicas, né? Enfim, a gente tem lá mercado editorial e tem outras que aí, no caso, não tem regulamentação, mas a pergunta que eu te faço é, existe uma tendência no sentido de que se coloque, hoje, agora é a minha vez de ampliar, né? De que se dilua a figura das especificidades e se caminhe na direção do comunicador de uma forma mais ampla e mais geral. Então, e isso coloca, inclusive, a questão da comunicação digital, que não está contemplada, em princípio, né, de uma forma mais efetiva na sua proposta. Era isso. Já tomei. Gabriel, muito rapidamente, por favor, muito rápido. Bom, sobre a questão do livre trânsito dos professores, eu concordo que deve haver uma comunicação maior entre os professores e que deve haver uns incentivos maiores. Por outro lado, isso é uma questão talvez mais administrativa do que de proposta de novos cursos, então a gente acabou não abordando isso de uma maneira mais explícita. Sobre os outros alunos, na maioria são alunos também da filosofia, então a gente pode depois entrar em contato a respeito disso. E sobre a questão da comunicação, do comunicador de uma maneira mais geral, a gente imaginou se a gente, por exemplo, incluiria também a publicidade e propaganda ou não incluiria nessa proposta. A gente acabou pensando no jornalismo, pensando que o jornalismo ele lida mais diretamente com discursos persuasivos e também em discursos informativos. Talvez o publicitário ele tenha uma vocação mais voltada para uma persuasão voltada nas artes. Então, a gente pensou que talvez a publicidade estivesse mais voltada para o BAT. Mas, de fato, assim, pensando nessa proposta de que a gente poderia unificar e esses cursos de formação específicas poderiam ter diversos acessos, a gente poderia perfeitamente unificar e colocar todos eles poderiam ser acessíveis a partir dos 2 BIs ou a partir de outros também. Perfeito, Gabriel, obrigado. São 10h50, fazemos um intervalo rápido de 10 minutos, tomamos o café, 11 horas em ponto, estamos com o cronograma atrasado em 10 minutos, mas 11 horas em ponto retomamos as apresentações. Obrigado.